pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Daniel e vamos a mais uma aula de História. Capítulo 13, que traz por título Ditaduras na América Latina. Haja visto que na aula de hoje nós vamos trabalhar o regime militar, a ditadura no Brasil. Galerinha, vocês que acompanham o canal do professor Daniel, vocês estão lembrados que nas primeiras aulas nós gravamos os vídeos com a TV, a nossa retaguarda, utilizando do PowerPoint. Depois o professor Daniel foi utilizando programas para gravar essas videoaulas, juntamente com o PowerPoint. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês um PowerPoint, mas com o próprio livro didático de vocês, História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior, da editora FTD. Então eu peço aí que vocês peguem o livro de vocês, no capítulo 13, que fala sobre ditaduras na América Latina, e venham juntamente com o professor para mais uma aula de História. Durante os 21 anos em que estiveram no poder, os militares brasileiros não usaram apenas a censura, a violência para preservar a sua imagem, mas eles também construíram uma imagem positiva de governo em vídeos, filmes, jornais, revistas e até mesmo álbum de figurinhas. E aí eu trago aqui para vocês, o livro didático traz para vocês uma capa de um álbum de figurinhas de propaganda do governo Médici da década de 1970. O menino que está à esquerda, ele está segurando a imagem de Dom Pedro I, porque na visão dos militares que governavam o Brasil, ele foi o herói fundador da nação brasileira. As imagens dos meios de transporte, dos carros de corrida, do avião, moto, dão aquela ideia de modernidade e de progresso acelerado e remete bem à frase impressa no alto: Brasil, um país que vai para frente. E aí, uma outra questão é, você já ouviu falar do milagre econômico? Se já, vamos falar. Se não, da mesma forma, iremos trabalhar, abordar, e você então irá compreender o que foi esse milagre econômico. Ditaduras na América Latina. Na segunda metade do século XX, vários países sul-americanos viveram sob regimes ditatoriais. Nesse capítulo, na verdade, do livro didático, existem pelo menos 3 estudos de caso a questão das ditaduras brasileira, chilena e argentina. Porém, na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o regime militar no Brasil. Então, dizendo que era necessário livrar o país da ameaça comunista, restabelecer a hierarquia e a ordem, um grupo formado por civis e militares vão derrubar o presidente João Goulart, o Jango, entre março e abril de 1964 e vão colocar no poder o general Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí nós tínhamos então início o regime militar, que dura aí aproximadamente 21 anos, que vai de 1964 a 1985. Logo nos primeiros dias de abril, o regime ele vai perseguir, vai prender estudantes, jornalistas, políticos ligados ao governo anterior. Ele vai atacar organizações que apoiavam, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes, a UNE. E aqui nessa imagem nós vimos aí tanques e militares ocupando as ruas do Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 1964. Muito bem. Ao mesmo tempo que faziam uso da violência, os militares procuravam dar uma aparência de legalidade ao novo regime por meio dos atos institucionais. O ato institucional é uma medida com força de lei imposta por um governo sem que a população ou o poder legislativo e o judiciário tenham sido consultados. O ato institucional de 9 de abril de 1964, que mais tarde ele foi chamado de AI-1, permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por uma década, por 10 anos,
autorizava cassar mandatos de parlamentares, ou seja, retirar do indivíduo seus direitos políticos ou até mesmo de cidadão, e estabelecia que as eleições para presidente da República seriam indiretas, ou seja, não existiria a participação do povo. No dia seguinte, os militares divulgaram a lista dos 100 primeiros cidadãos que tiveram aí os seus direitos políticos suspensos, entre os quais estavam os ex-presidentes Jânio Quadros, João Goulart, o governador de Pernambuco, Miguel de Arraes, e o deputado federal Leonel Brizola. Vamos começar falando sobre o governo de Castelo Branco. Como uma parte dos parlamentares apenas, pois muitos deles tinham sido cassados, o Congresso Nacional ele elegeu de forma indireta como presidente o general Castelo Branco, que vai governar de 64 a 67. Muitos acreditavam que em pouco tempo ele devolveria o poder aos civis, mas não foi o que aconteceu, tanto que nós temos aí um período de 21 anos. Líderes sindicais e estudantes nesse período foram presos, funcionários públicos demitidos, políticos de vários partidos, inclusive da UDN, que apoia o golpe, também foram cassados. Na política externa, Castelo Branco ele obedeceu à lógica da Guerra Fria. Castelo Branco ele vai aliar-se aos Estados Unidos e romper as relações diplomáticas com Cuba. Na área econômica, Castelo Branco tomou as seguintes medidas: cortou gastos, aumentou os impostos, contraiu empréstimos dos Estados Unidos, comprimiu o salário dos trabalhadores, eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos e criou em seu lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Então o FGTS foi criado aí no governo de Castelo Branco. Com o corte nos gastos públicos e o aumento da arrecadação, a inflação caiu e o governo começou a equilibrar as suas contas. Mas esses sacrifícios impostos à sociedade, especialmente aqueles assalariados, elevaram a impopularidade de Castelo Branco e vão influenciar o resultado das eleições para governador em 1965. Políticos da oposição ao regime militar foram eleitos governadores no estado da Guanabara e de Minas Gerais. E aí o governo endurece a lei de imprensa, a lei de segurança nacional. O governo de Castelo Branco, então, ele vai endurecer, baixando um outro ato institucional, agora o de número 2, o AI2, que extinguia todos os partidos políticos. Formaram-se, então, dois únicos partidos, que vão ser os dois únicos partidos aí do regime militar, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, para dar apoio ao governo, e como oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para fazer oposição. Depois nós vamos ver um videozinho aí, falando aí sobre as características do governo de Castelo Branco. No ano seguinte, o governo limitou ainda mais a participação dos cidadãos, baixando o novo ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores. Esses, por sua vez, nomeariam os prefeitos das capitais. Assim, os cidadãos perdiam o direito de escolher seus governantes, tanto a nível municipal, estadual quanto federal. Fato esse que limita ainda mais a cidadania no país. Preocupado em manter ainda a aparência de legalidade, o governo vai baixar o AI4, o Ato Institucional de número 4, por meio do qual reabriu o Congresso para que aprovasse uma nova Constituição, a de 24 de janeiro de 1967. Essa Constituição ela ampliava os poderes do presidente da República e restringia o direito de greve. Com seus poderes ampliados, o que Castelo Branco fez? Ele decretou duas leis autoritárias. A lei de imprensa, que vai intensificar a censura, a perseguição aos jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão, que eram aqueles comícios, reuniões políticas que eram contra o regime militar. Pois bem, galerinha, Castelo Branco foi substituído por um outro militar, o general Arthur da Costa e Silva, que vai tomar posse em 15 de março de 1967. E aí aqui nós temos o dialogando que diz o seguinte: o que o autor critica nesta charge? Aqui, na verdade, o autor está criticando a censura imposta pelo governo por meio da lei de imprensa. Então agora, eu vou deixar com vocês um videozinho falando sobre as características do governo de Castelo Branco e logo após nós retomamos a nossa aula.
a deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A junta militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos 4 primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários, e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por 2 novos: a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta. Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas no fim de seu mandato é vencido por setores radicais do Exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa e Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte. Agora que vocês já viram aí o videozinho sobre Castelo Branco, vamos falar um pouquinho sobre a linha dura no poder. Com a exceção de Costa e Silva, os militares da linha dura vão assumir o governo e todos os militares que lideraram o golpe de 64, eles eram adeptos de uma doutrina de segurança nacional que era elaborada por militares estadunidenses no contexto da Guerra Fria. E, portanto, contrários ao comunismo, mas tinham divergências entre si, o que nos permite aí colocá-los, dividi-los em 2 grupos, os castelistas e os linha dura. O grupo castelista ele era integrado pelos generais como Golbery de Couto e Silva, Ernesto Geisel e o Castelo Branco, daí o seu nome, castelistas. Na oposição estava o grupo de linha dura, que considerava os castelistas moderados e defendia a radicalização constante da luta contra o inimigo interno, chamado por eles aí de subversivo. A linha dura era formada por generais menos teóricos e mais pragmáticos, como Costa e Silva e o Garrastazu Médici. Muito bem. Falando um pouquinho sobre a resistência democrática, com o aumento da opressão, cresceu também a resistência democrática, na qual se destacava o movimento estudantil, o movimento operário, diversos artistas e intelectuais e uma parte dos políticos. Em 1968 vai crescer o movimento estudantil em várias partes do mundo, e inclusive no Brasil. E uma manifestação ocorrida em março no Rio de Janeiro contra a má qualidade da alimentação fornecida aos estudantes no restaurante universitário Calabouço, o paraense Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos, foi morto pela polícia, o que vai provocar uma onda de protestos, e o maior deles foi a passeata dos 100 mil, na qual estudantes, políticos, artistas, trabalhadores vão sair às ruas para protestar contra o regime militar. Muito bem. Em outubro de 1968, os estudantes desafiaram o governo mais uma vez, realizando em Ibiúna, no interior de São Paulo, o 30º Congresso da UNI. Mas a polícia invadiu o local e prendeu cerca de 700 estudantes que participavam desse congresso. Nesse mesmo ano, o movimento operário também mostrou
sua disposição de luta em duas grandes greves, né, por aumento de salário, uma em Contagem, né, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais, envolvendo cerca de 15 mil trabalhadores, e outra em São Paulo, em Osasco, que também contou com a participação de milhares de trabalhadores. Esta última foi reprimida com muita violência, com invasão do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e a prisão de 400 trabalhadores por tropas do Exército. Nesse contexto, o deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, fez um discurso em 1968, no qual conclamava a população a não ir à parada militar para que se comemorasse o 7 de setembro e também pedia para que as mulheres não namorassem oficiais que participavam da repressão. O discurso serviu de pretexto para que o governo Costa e Silva decretasse o ato institucional número 5, o mais opressivo de todos os atos da ditadura militar. O que esse ato pregava? O que esse ato, né, o que o presidente da República passava a ter o poder, né, com esse ato? Ele tinha o poder de fechar o Congresso Nacional, de fazer leis e ordenar intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio, né, situação na qual são estabelecidas restrições às liberdades dos cidadãos por meio da suspensão de alguns direitos constitucionais, suspender o direito de habeas corpus, que é um recurso jurídico que protege o cidadão de ser preso ou agredido em razão de abuso de poder ou ilegalidade, aos acusados de crime contra a segurança nacional. E aí, com base no ato institucional número 5, o governo militar fechou o Congresso, cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas de oposição em todo o país. E aí é nesse grande clima de tensão que Costa e Silva foi vítima de um derrame, um AVC, acidente vascular cerebral, que vai o afastar da presidência da República. Por lei, quem deveria assumir seria o Pedro Aleixo, seu vice, mas uma junta militar desrespeitou a Constituição e ocupou o governo do país por quase 2 meses, de agosto a outubro de 69. Nesse período, fez aprovar uma emenda constitucional de 1969 que ampliava os poderes do presidente da República e incorporava à Constituição a pena de morte. Isso mesmo, pena de morte, a pena de banimento e a prisão perpétua em caso de subversão. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o governo de Médici. Quem foi Médici? Em outubro de 69, o Congresso foi reaberto apenas para aprovar a indicação de um outro general à presidência da República, Emílio Garrastazu Médici, cujo governo foi mais repressivo de toda a história brasileira, de todo o regime militar. Por meio de seu aparato repressivo, o governo invadiu universidades, perseguiu e prendeu professores, jornalistas, estudantes, religiosos, militares contrários à ditadura civil-militar que se instalou em todo o país. Aperfeiçoou os órgãos de repreensão, né, como o Serviço Nacional de Informação, os DOPS, né, as Delegacias de Ordem Política e Social, os DOI-CODs, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Seus agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Qualquer cidadão que fosse considerado subversivo, ele poderia ser preso, poderia ser detido, poderia ser torturado ou até mesmo morto, sem que a família soubesse do seu destino, do seu paradeiro. Com o aumento da repreensão, também vai crescer a resistência. Porque em toda a história da humanidade, ao longo da história, existe uma frase que diz que sempre onde houve dominação, também houve resistência. Foi assim na escravidão, foi assim em outros contextos da história, e não foi diferente no regime militar. Então, com o aumento da repressão, cresce também a resistência democrática ao regime militar, por meio de abaixo-assinados, protestos de rua, oposição parlamentar, jornais, espetáculos teatrais e festivais de música popular brasileira. É nesse contexto que vão surgindo, né, muitas músicas, utilizando-se do duplo sentido para ir contra, para tecer críticas ao regime civil-militar. Nós temos aqui a luta armada. Essa luta armada no Brasil não nasceu como resistência ao golpe civil-militar de 64, ela era anterior a ele,
mas foi durante os governos militares que ela se intensificou. Surgiram várias organizações armadas cujo projeto era implantar o socialismo, uma ditadura aí do proletariado por meio de guerrilhas. Já o projeto do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, era outro. Para esse partido, a Revolução Socialista se faria pelo meio da aliança do operariado com a burguesia. E aí, durante essa ditadura civil-militar, os principais representantes da luta armada foi a Ação Libertadora Nacional, a ALN, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, liderada pelo ex-capitão Carlos Lamarca, e o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, MR8. Essas organizações praticavam assaltos a bancos para conseguir dinheiro para suas lutas, sequestros de diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos, e em 69, por exemplo, os guerrilheiros sequestraram o embaixador estadunidense Charles Burke, e o trocaram por 15 presos políticos. Nós temos aí uma representação de Charles Burke em entrevista coletiva na Embaixada Estadunidense no Rio de Janeiro, um dia depois de ser libertado por seus sequestradores. Muito bem. O governo Médici moveu uma guerra sem tréguas contra organizações armadas. E em 1974, os focos guerrilheiros tinham sido destruídos e seus integrantes presos ou mortos. As várias organizações guerrilheiras que atuaram à época tinham alguns pontos em comum. Quais eram, professor? Criticavam a via legal para chegar ao poder e implantar o socialismo, defendiam em sua maioria princípios marxistas e leninistas, segundo os quais a classe revolucionária era o operariado, acreditavam ser um grupo de vanguarda, de elite, que guiaria as massas, despertando a classe operária para o papel que lhe cabia na Revolução Socialista. E aí nós temos a propaganda de massa. Além da violência, o governo Médici recorreu também à propaganda, repetindo por meio da TV slogans, como ninguém mais segura esse país. O próprio presidente Médici se apresentava como um homem do povo, apaixonado por futebol, torcedor número 1 da seleção brasileira. A conquista do tricampeonato de futebol pela seleção, a seleção chamada de Seleção Canarinho na Copa de 70, foi apresentada por Médici como uma das vitórias do seu governo. Inclusive tem imagens dele juntamente com o Carlos Alberto, o Capita na época e tal. E aí aqui nós temos então o futebol como propaganda oficial, que ajuda o Médici a conseguir apoio de parte da população e até mesmo relacionado ao crescimento econômico. No início da nossa aula nós falamos sobre o milagre econômico. O que é o milagre econômico? O chamado milagre econômico brasileiro, que ocorreu no governo de Médici, ele se caracterizou pela combinação de 3 fatores conjugados. Crescimento da economia, uma taxa média de cerca de 11% ao ano, índices de inflação relativamente baixos e expansão do comércio exterior em mais de 3 vezes, e toda essa combinação interessante recebeu o nome de milagre econômico. Vejam bem essa tabela que está aparecendo aí no seu vídeo, só para vocês terem noção do crescimento do Produto Interno Bruto de 1968 para 1973 ali. Foi de 10% a 14%. A inflação diminuiu de 27% para 23%. As exportações em bilhões, as mercadorias vendidas para fora foi de 1,9 bilhões para 6,2 bilhões. Só que as importações também foram de 1,9 bilhões para 6,2 bilhões. E o que muitas pessoas acabam não comentando é a respeito da dívida externa, que a dívida externa aí, ela foi de 3,8 bilhões para 12,6 bilhões. Então essa expressão milagre econômico ela foi usada pela primeira vez para descrever a rápida recuperação lá da Alemanha Ocidental. Estão lembrados? Na década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial e tal. Na década seguinte, a mesma expressão foi usada para caracterizar o crescimento japonês na década de 70, e então a expressão passou a ser aplicada como sinônimo de grande crescimento econômico e também como instrumento de propaganda aí do governo Médici. Agora, o que explica esse milagre econômico? A maioria dos historiadores concorda em que o milagre ocorreu devido a fatores tanto externos
quanto internos. Externamente, a conjuntura era favorável. Entre 1961 e 73, a economia dos Estados Unidos estava crescendo em uma taxa média de 4,5% ao ano. O Japão crescia a uma taxa de 9,4% e a Alemanha de 4,3%, a Itália de 4,9%. Então tudo isso contribuiu para que no Brasil também houvesse um crescimento econômico. Internamente, o governo vai adotar uma política de incentivos fiscais para atrair investidores nacionais e estrangeiros, concedendo-lhes facilidades para atuar no Brasil. Uma política trabalhista que comprimiu os salários dos trabalhadores de baixa renda, diminuindo aí o custo da mão de obra e, além disso, por uma série de ajustes, conseguiu aí um razoável equilíbrio nas contas públicas. O capital acumulado por esses meios alimentou um extraordinário crescimento da indústria, principalmente aí dos bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, como nós vimos aqui nessa página. À esquerda, aí uma Cinca Chambord, lançada em 1959, na França e montada no Brasil. E à direita a gente vê vários modelos de eletrodomésticos em propagandas da época. Temos ali um ferro de lavar, rádio, batedeira, ventilador, enceradeira e por aí vai. Incentivadas pelo governo e por uma situação externa favorável, as exportações brasileiras também cresceram. O governo aproveitou-se do crescimento da economia para investir na realização de grandes obras, como a hidrelétrica de Itaipu, as usinas nucleares e a ponte do rio Niterói. E aí nós temos o fim do milagre econômico. 1973, o ano do governo Médici, o último, melhor dizendo, por motivos internos e externos, o milagre começou a dar sinais de esgotamento. Externamente, após a guerra de 73 entre os árabes e israelenses, os países árabes eles acabaram triplicando o preço do barril do petróleo, o que provoca um forte abalo na economia brasileira, já que cerca de 80% desse petróleo que o país consumia era de fora, ele era importado. Para pagar esse petróleo, o Brasil gastava quase que a metade do que ganhava com as suas exportações internamente. Devido aos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. Ao mesmo tempo, o PIB começou a cair, começou a declinar, a inflação volta a crescer, a dívida externa e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres vão aumentar e muito, e ao final do governo Médici, o Brasil tinha se tornado a 10ª potência capitalista do mundo. Porém, os seus indicadores sociais continuavam ruins, como mortalidade infantil, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, dentre outros. E o próprio general Médici reconheceu isso, dizendo o seguinte: a economia vai bem, mas o povo ainda vai mal. Ou seja, ele reconhece essa desigualdade social existente no país. Vamos falar um pouquinho sobre o governo Geisel, a abertura lenta, gradativa e segura. O general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 74 e 79, ele era considerado moderado, ele era considerado castelista. Diferenciava-se, portanto, dos dois generais que vieram antes dele, o Médici e o Costa e Silva. O presidente Geisel mostrou-se favorável a uma abertura política. Na visão dele, essa abertura deveria ser lenta, gradativa e segura. Mas para garantir que os militares devolvessem o poder aos civis e voltassem aos quartéis, era necessário controlar tanto a oposição democrática quanto aqueles generais mais acalorados, de linha dura. Então o Geisel iniciou o processo de abertura permitindo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para as eleições parlamentares de 74, mas ao contrário do que o governo esperava, as eleições daquele ano foram vencidas pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido de oposição. Então os militares da linha dura, contrários à abertura, acusaram o MDB de ter ganho aquelas eleições com o voto dos comunistas, e iniciaram uma violenta perseguição aos militantes do PCB, do Partido Comunista do Brasil. Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi chamado a depor em um quartel do 2º Exército em São Paulo sobre sua ligação com o Partido Comunista. Ele se dirigiu ao local e no dia seguinte apareceu morto numa cela enforcado. O comando do 2º Exército disse que ele tinha cometido suicídio, mas a maioria dos cidadãos acabam não acreditando nessa versão.
A notícia da morte do jornalista vai indignar toda a sociedade brasileira. Apesar das reações da sociedade civil no início de 76, o operário Manuel Fiel Filho foi torturado e morto no mesmo quartel onde o Herzog morrera, e o presidente Geisel reagiu demitindo o comandante do 2º Exército, Eduardo Dávila Mello, e nomeando em seu lugar um general de sua confiança. Muito bem, 2 passos atrás no processo de abertura. O projeto de abertura do governo Geisel foi marcado por avanços e por recuos. Um desses recuos foi a Lei Falcão, de 1976, que proibiu o debate político ao vivo na imprensa e só permitia mostrar na TV a fotografia do candidato, acompanhada de algumas poucas informações sobre ele e o seu partido. No avanço mais considerável, que ocorreu em 1978, quando o presidente Geisel deu prosseguimento à sua proposta de abertura, extinguindo aqueles atos institucionais, inclusive o mais repreensivo, o AI-5. Os cidadãos, então, reconquistaram parte importante dos seus direitos, como, por exemplo, o de habeas corpus. E aí, na comemoração do dia 1º de maio, o Dia do Trabalho de 1979, depois de uma missa no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, onde cerca de 150 mil pessoas se dirigiram ao estádio de Vila Euclides e lá realizaram um grande ato público pela democratização do país. Além de operários, estudantes, artistas, líderes comunitários, religiosos, políticos de várias tendências também estiveram presentes nesse 1º de maio. O Dialogando diz assim: qual é o detalhe do cartaz que dá a ideia de liberdade pela metade? A metade do rosto de uma pessoa aparece nesse cartaz, e o que os autores queriam dizer, como não queremos liberdade pela metade, é que eles defendiam a anistia de todos os envolvidos na luta contra o regime militar, com a imediata libertação dos presos políticos e o retorno dos exiliados, aqueles que foram obrigados até mesmo a deixar o país. Ainda em 79, a proposta de anistia do governo foi aprovada pelo Congresso Nacional e, com isso, muitos brasileiros estavam no exílio por motivos políticos, puderam regressar ao Brasil e os caçados readquiriram o seu direito à cidadania. Note que essa lei de anistia também anistiou os responsáveis por violação dos direitos humanos, como, por exemplo, os militares que usaram a violência contra os seus opositores. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e eu, o professor Daniel, agradeço a todos pela atenção, desejo a todos bons estudos, fica aí o meu forte abraço a todos, muito obrigado pela dedicação de vocês, pela atenção de vocês, que Deus abençoe a todos, a todas as famílias, um abraço e até a nossa próxima aula, galerinha! Valeu!